Boa noite, muito obrigada, doutor Vinícius. Agradeço pela fala maravilhosa e potente da doutora Maria Brito, doutor juiz André Nicoliti. Fiz questão de ficar na mesa e acompanhar toda a fala de vocês. Convido para que permaneçam na mesa conosco. Caso queira permanecer no lobby, fiquem à vontade, vai ser um prestígio. Caso queiram também acompanhar pelo YouTube, o convite fica estendido, tá bom? Eu tive a honra de mediar a primeira mesa e repetindo as palavras do Dr. Vinícius, também vou economizar palavras, já que a primeira fala foi uma fala mais longa, mas eu não posso deixar de registrar a minha alegria em apresentar os derradeiros painéis, os painéis finais aqui, pela natureza do evento. O tema do evento é Novembro Negro de 2025, debates atuais das ciências criminais. E o que a gente vai discutir agora é tecnovigilância e expansão do controle penal. É um tema absolutamente atual, é necessário e é incontornável, por isso é minha satisfação enorme encerrar essa mesa justamente com esse tema, porque são temas que irão dialogar diretamente com o que há de mais contemporâneo no sistema de justiça. E para iniciar esse último painel, gostaria de convidar, reverenciar o Dr. Daniel Lima, para nós aqui do BCCrim, é o Dan, né? Dr. Daniel, que é mestrando em Ciências Criminais pela Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é pesquisador com bolsa pelo CAPES, especialista em Ciências Criminais e Segurança Pública pela UERJ, possui diploma superior em Tecnologia Subjetiva e Política e também é advogado criminalista. Doutor, muito obrigada pela disponibilidade de tempo, pelo carinho em estar aqui com a gente, abrilhantando o evento. A palavra é sua, queremos te ouvir. Obrigada. Boa noite, pessoal. Não sei se o amigo Cleifson queria iniciar, ele pontuou ali, Ele, mas o Cleibson quer iniciar? Se o Cleibson quer iniciar, nós podemos inverter a ordem, não tem problema algum. pronto. Não, fica à vontade, Dan. Pode começar. Beleza, então. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Queria agradecer muito pelo convite feito aí por várias pessoas queridas, nas pessoas de Vinícius Assunção, a Aline, que eu estou conhecendo aqui agora nesse momento, o próprio Luiz Gabriel, a Camila Torres, uma pessoa que eu tenho muita afeição, teve na Bahia. E aí, antes estávamos aqui, de fato, em algo muito baiano, né? Quatro pessoas juntas em um mesmo contexto. Acho interessante isso, né? Pontuar sobre essa questão toda do Nordeste. E também, enormemente, a toda a diretoria, né? Principalmente a diretoria enegrecida, que eu já pontuei aqui, mas na pessoa também do presidente, Antônio Melchior, que possibilitou esse evento, e da importância dele, né? Hoje falando aqui sobre tecnologia e essa expansão exatamente do controle penal. Para iniciar uma reflexão sobre tecnovigilância, principalmente no Novembro Negro, né? Especialmente depois das falas que me antecederam, né? Vai exigir que eu me mantenha no mesmo ponto de partida que organizou esse evento, que é basicamente a compreensão histórica do racismo como estrutura e não somente como um mero marcador, como muitas pessoas tentam, de alguma forma, estabelecer dentro do ambiente acadêmico, né? Então, todas as intervenções que ouvimos, eu tive a felicidade de ouvir algumas pessoas pela manhã e também aqui agora pela noite, né? Partiram da premissa de que o sistema penal brasileiro ele vai se desenvolver aqui com a íntima relação com a própria produção de negritude como alvo preferencial dessa vigilância, né? É o fundamento sobre o qual vão se formar as nossas instituições. Então, essa tecnovigilância, portanto, ela não vai inaugurar outra lógica. Ela vai, na verdade, se atualizar a partir de uma base colonial. Então, quando eu falo no direito, sobretudo penal, né, a raça não pode ser tratada aqui como um mero marcador, né? Ela vai definir, principalmente, quem vai ser visto, quem vai ser considerado suspeito, quem vai ser monitorado, quem vai ser penalizado e, sobretudo, quem vai se beneficiar das engrenagens por meio desses privilégios. Sabemos muito bem quem são. Então, essas tecnologias digitais, elas não vão neutralizar essa dinâmica, mas vão se operar, na verdade, dentro dela. E é nesse sentido que discutir tecnovigilância, aqui agora com meu amigo Cleifson, pelo qual eu nutro um profundo respeito, né? Em novembro, negro vai ser indispensável, né? Porque o que se chama aqui de modernização tecnológica frequentemente vai funcionar como uma reorganização de padrões que já estavam em curso muito antes do surgimento do a gente pensar, por exemplo, na lógica algorítmica, né?
O Brasil construiu seu sistema penal a partir de uma história aqui em que a população negra já foi enquadrada como alvo preferencial dessa própria vigilância, né? Então, essa estrutura, ela não desapareceu com essas reformas legais, nem com a introdução de dispositivos tecnológicos mais sofisticados. Na verdade, ela se transformou. Hoje, por exemplo, temos aí algoritmos, sistemas biométricos, software que são preditivos, né? E o monitoramento eletrônico que não vão substituir a lógica racializada do controle penal. Na verdade, vai se reorganizar e não altera ali o fundamento que vai permanecer intacto, né? O racismo vai ser a base do que a gente hoje pontua como controle penal. E é isso que vai obrigar uma consideração crítica aqui sobre o avanço do que a gente considera como tecnovigilância, né? Estamos diante, sem dúvidas, aqui, de um conjunto de tecnologias que vão se apresentar como soluções tidas como neutras e eficientes, mas que na prática vão ampliar o alcance da vigilância e alterar a forma como as decisões biométricas serão exatamente tomadas, né? Sistemas de reconhecimento facial, que inclusive é a minha base de pesquisa dentro do mestrado, né? Bases biométricas que são expandidas, modelos de riscos preditivos, ferramentas de monitoramento cotidiano vão compor esse ambiente aí que a tecnologia ela vai deixar de ser um acessório e vai passar assim a ser operada como a estrutura na lógica decisional que vai aí, de fato, manter a mesma lógica que já acontece hoje quando a gente fala, por exemplo, em direito penal. Então, esse ambiente, para mim, ele vai se caracterizar aqui em dois grandes movimentos, né? O primeiro deles vai ser exatamente essa coleta contínua de dados, né? Temos fotografias, faces sendo monitoradas, diversos comportamentos cotidianos vão ser capturados em espaços urbanos sem qualquer tipo de relação prévia com essa noção de suspeição concreta, né? Então, a vigilância aqui, ela deixa de ser uma reação e passa a ser, na verdade, a manutenção disso. E o segundo movimento vai ser o quê? A classificação desses dados por algoritmos que vão operar como lógicas estatísticas próprias. E aqui eu falo, por exemplo, de modelos que vão reorganizar informações, né, segundo padrões que vão ser aprendidos nessas bases de dados e vão manter as mesmas lógicas de décadas de policiamento que é racializada, né? O resultado disso, eu não tenho dúvidas, aqui vai ser a conversão de desigualdades históricas em probabilidades, né? Estamos falando aqui de uma noção de suspeição que é permanente, né? Ela está inserida no corpo negro em todo momento. E essas lógicas aqui de tecnovigilância vão servir como aparato para manter esse mesmo fundamento, né? Então, a partir desse ponto aqui, eu acho que tem como a gente compreender que esse cálculo, ele passa a disputar a autoridade com o próprio juiz institucional, né? Então, a presença desses sistemas vai alterar a forma como a suspeita vai ser produzida e como a prova também, quando chega ao juízo, vai ser interpretada, né? No Brasil, o próprio André Nicoliti pontuou aqui, né, doutor André, que os casos de prisões injustas por reconhecimento fotográfico são gravíssimos. O próprio Cleifson atuou, inclusive, lá atrás, na própria, quando a gente fala do CNJ, que montou um grupo de trabalho para falar exatamente sobre essas questões de reconhecimento fotográfico, ele estava lá, e são diversos os casos que aqui independe, por exemplo, da lógica algorítmica. Estamos falando de fotografias que são extraídas, às vezes, de Facebooks ou de outros elementos que não vêm aos autos, não existe ali uma cadeia de custódia, e que vão reverberar no final nesses reconhecimentos que são ilegais, né? Só que agora, o que temos aqui é uma lógica de prisões injustas pelo reconhecimento facial. Ou seja, é o uso da tecnologia que vai partir de uma compreensão de que eu não vou mais responsabilizar aqui a figura policial, porque parte de uma ideia de desresponsabilização, porque é um algoritmo que vai fazer o reconhecimento, né? E hoje são diversos casos que a gente entende como falsos positivos, né? Nessas ocorrências aqui, a correspondência algorítmica, o chamado match, né? Ele vai funcionar como ponto de partida e frequentemente também como ponto de chegada, porque aqui não importa se a correspondência, por exemplo, tem uma baixa precisão ou que os índices de erro aumentem significativamente quando aplicados à população negra. A tecnologia, ela sempre vai operar aqui como uma legitimadora inicial, como um pontapé para que, de fato, essa pessoa negra, de certa forma, seja criminalizada, né? Então, essa trajetória vai revelar aqui que o problema não está apenas na existência do que a gente chama de erro, né, na minha compreensão. Ele está na forma como a tecnologia vai ser recebida no âmbito institucional. E aqui eu falo, por exemplo, das delegacias de polícia, do próprio Poder Judiciário, do Ministério Público, vão tratar essa correspondência biométrica aqui como uma informação que para ela vai ser autossuficiente. Então, isso reduz o quê? Reduz a compreensão do campo da dúvida.
reconfigura o uso do contraditório e altera, sobretudo, o modo como o processo penal vai ser conduzido, né? Então, se eu tenho uma tecnologia que é tratada como evidência para fins de elemento probatório, mesmo que não exista aqui, por exemplo, um exame crítico da sua precisão, eu acho que vai haver um deslocamento aqui do centro da gravidade da decisão para fora do campo jurídico, né? E esse efeito ele vai ser intensificado pelo fato de que os algoritmos eles vão se operar dentro do que o meu conterrâneo, né, o Pedro Diogo, que foi inclusive orientado pela professora Ana Flausina no seu mestrado, denominou como um arquivo carcerário digital, né, que vai ser acumulado ao longo de décadas, né? Então só é possível que o sistema reconheça alguém se esse alguém já integrou de alguma maneira os circuitos de vigilância anteriores. Se eu falo hoje do estado da Bahia, a base de dados que eles utilizam para reconhecimento facial é simplesmente o instrumento do CNJ que controla o mandado de prisão em aberto. E quem são essas pessoas que estão sendo hoje simplesmente procuradas pela justiça, senão as pessoas negras, né? E quem são essas pessoas hoje que existe uma continuidade dessa lógica quando temos a utilização desse banco de dados que já é enviesado e reproduz exatamente esse sentido do que Juliana Borges chamou de encarceramento em massa. É a mesma lógica, só que hoje operacionalizada. Então, esse arquivo, que ele vai ser composto aqui majoritariamente por pessoas negras, não vai ser uma coincidência, né? Até porque ele vai ser resultado de políticas de segurança que, historicamente, vão concentrar ações de policiamento, não somente nas mesmas regiões, mas, sobretudo, nos mesmos grupos sociais, né? Então, por isso, quando o algoritmo vai apontar esse risco, ele apenas vai reproduzir o que o Estado já definiu como prioridades de vigilância. E aqui eu gosto muito de um conceito que foi trazido pelo professor Júlio Araújo, que ele fala em necroalgoritmização, né, que ajuda, no meu entendimento, a compreender um pouco esse fenômeno. Né? Ele descreve essa ideia como um processo no qual tecnologias digitais vão atuar na administração cotidiana dessas vulnerabilidades. Então, não se trata apenas da morte física, né, da morte social, como o Bembe lá atrás já trouxe, né, mas vai ser um desgaste contínuo, ou seja, vai ser uma maior exposição a abordagens policiais, vai ser uma maior probabilidade de erro policial, uma maior presença nesses bancos de dados que são enviesados, um maior risco de judicialização e também, obviamente, uma menor proteção institucional. Então, esse algoritmo ele vai aqui se operar, então, não para criar essa vulnerabilidade, mas sim para intensificar aquilo que já existia. Aquilo que o Tarcísio Silva traz muito bem quando fala em racismo algorítmico, né? Fala na questão dessa compreensão de que o colonialismo, como base do Estado brasileiro, forjou o Estado brasileiro, ele vai estar presente, inclusive, em todas essas acepções do que a gente entende como tecnologia, ou do que a gente tem como tecnologia. Ainda que essa tecnologia venha em formato de algo que é muito positivo, né? Quem é que vai conceber hoje a ideia de, por exemplo, ser contra uma tecnologia de reconhecimento que foi, em tese, feita para encontrar crianças desaparecidas? Ninguém simplesmente vai se opor a isso. Então, então, quando você tem essa lógica para aprender pessoas mediante esse aparato tecnológico, que você, em tese, divulga esses dados, não trazendo as hipóteses que ocorreram de erros, né, de falsos positivos, você está apenas legitimando essa lógica de continuidade, né? Isso fica visível aqui quando a gente analisa também o próprio monitoramento eletrônico. O professor Vinícius Assunção, ele, em sua tese de doutorado, falou sobre isso, né, com relação exatamente à monitoração de pessoas negras, né? Ele vai ser apresentado aqui como uma alternativa ao encarceramento, né? Mas ele vai produzir uma forma de controle que vai ser permanente e não reduz a lógica da punição, vai apenas alterar o formato, né? Então, a vida cotidiana ela passa a ser, no meu entendimento, supervisionada por dispositivos, né, que vão registrar deslocamentos, vão registrar horários, e a pena vai ser redistribuída nesse espaço. Né? Então, se eu penso aqui do ponto de vista do controle penal, a racionalidade aqui ela vai ser a mesma. Né? O monitoramento ele vai ampliar o alcance do Estado sobre pessoas que já se encontravam em posições sociais que são vulneráveis. Né? O problema, para mim, mais evidente, é basicamente uma ausência de governança transparente desses sistemas. Né? Essas bases de dados que são utilizadas sem nenhum tipo de auditoria independente. Eu falo aqui das pesquisas que são disponibilizadas pelo SESEC, né? Pela Rede Observatório de Segurança, que faz um trabalho formidável no Rio de Janeiro, pelo projeto do Panóptico, trazido exatamente por Pablo, meu amigo. Então, assim, existe uma série de pesquisas feitas pela sociedade civil que demonstram exatamente que esses sistemas são enviesados, que produzem erros sistemáticos. E ainda assim, deliberadamente, o Estado optou por implementar.
né? Falemos, inclusive, do estado da Bahia, que é hoje o país que mais encarcerou pessoas com o uso do aparato tecnológico de reconhecimento facial. Falemos de Goiás, que também permanece nessa mesma lógica. Falemos do Rio de Janeiro, que também falemos do prisômetro, que tido em São Paulo. Perceba que a lógica é a mesma, é a lógica de expansionismo penal, sem nenhum tipo de transparência, sem nenhum tipo, exatamente, de controle e, sobretudo, que faça com que as pessoas simplesmente dialoguem sobre os efeitos dela. A lógica do Estado brasileiro foi, na verdade, implementar para depois criar exatamente audiências públicas, quando, na verdade, a lógica deveria ser inversa. Você não pode simplesmente adotar essas tecnologias e depois que são feitas essas prisões, trazer para o público dizendo, olha, você acha mesmo que isso aqui a gente tem que diminuir ou simplesmente tirar essas pessoas tidas como criminosas das ruas para dar essa falsa ideia de segurança? Então, é todo um aparato que é utilizado, inclusive o próprio senso comum, a própria opinião pública, para legitimar ainda mais, como se criação de tipos penais, como se recrudescimento penal fosse resolver um problema crônico da própria segurança. A gente sabe que não é. Isso aí, na verdade, vai servir como uma lógica de controle do próprio Estado para manter isso como sua base, principalmente no aspecto eleitoreiro. Mas se a gente pegar as pesquisas, não vai ser a resposta mais adequada, né? Então, aqui, em muitos casos, a gente sequer sabe quantas pessoas estão registradas em determinados bancos biométricos, né? O processo decisório aqui vai ser transferido para modelos estatísticos, cuja lógica interna ela não pode ser examinada pelo público, nem pelas partes do processo, né? Isso reduz a responsabilidade institucional e, sobretudo, compromete essa capacidade de contestação. É opaco. A gente simplesmente não sabe do que está do outro lado. A gente às vezes nem sabe, inclusive, para onde esses dados são levados, porque a gente não sabe simplesmente quais foram os métodos utilizados para tal. A gente não sabe como isso acontece, né? E do ponto de vista jurídico, os efeitos são diretos sobre a população negra, né? Então, essa tecnovigilância, ela vai organizar aqui categorias básicas do processo penal, né? A presunção de inocência, ela perde força diante dessa probabilidade estatística, né? A prova testemunhal e a própria análise contextual vai ceder espaço para essas correspondências computacionais, né, das faces, né? O contraditório vai se enfraquecer também, porque sem acesso ao modelo, eu não vou contestar o raciocínio que levou a essa classificação, muito menos a interpretação dada pelo juízo, né? Isso altera, na minha compreensão, o próprio sentido do devido processo legal, né? Porque a decisão ela vai se apoiar em indicadores que não podem ser examinados, né? E o processo passa a operar nesse regime aí de opacidade, como já disse. Então, na verdade, é muito fácil acusar e é muito fácil, sobretudo, condenar. Simplesmente quando você minimiza exatamente o contraditório e ampla defesa, né? Produzindo essa ausência de paridade de armas dentro do processo. Então, essas tecnologias que vão operar nessa lógica que inversa, que a gente não sabe simplesmente quais são os dados utilizados, vão se alimentar dessas bases produzidas por desigualdade. Nada mais, nada menos que isso, né? E aí, a discussão aqui não vai ser basicamente sobre eficiência, na verdade, sobre juridicidade, é sobre responsabilidade pública. Né? À toa que está tendo aí discussões diversas acerca dessa questão vinculada às tecnologias, à própria inteligência artificial e ao próprio reconhecimento facial, que até o momento não foi normatizado. Né? Existe aí uma discussão, mas ainda não foi normatizado. Então, é sobre o lugar, sobretudo, que a raça ocupa na estrutura das instituições. Né? Por isso que o Novembro Negro, quando a gente pensa nesse aspecto, tem um papel fundamental nessa reflexão, que, para mim, vai marcar um campo de debate aqui, em que a raça não pode ser considerada uma variável secundária, ela não pode ser submetida apenas a esse contexto de Novembro Negro, porque senão a gente está simplesmente colocando e tensionando esses espaços. E também é importante a gente falar, né, quem são as pessoas que estão, por exemplo, vendo hoje esse evento, né? Quem são as pessoas que estão bebendo dessa fonte. Então, que assim, as pessoas negras não precisam mais ouvir sobre isso, porque está encarnado na pele. As pessoas brancas também têm que assumir o seu papel de protagonismo dentro desse espaço de privilégio. E aqui é importante pontuar que dentro de organizações também é importante a gente estabelecer que de fato, não basta a gente falar para as paredes ou para os ventos. É importante também que exija uma compreensão de que o debate de raça ele vai estar circunscrito a todo o aparato penal. Por isso que não dá, por exemplo, quando a gente fala Novembro Negro, para a gente fazer mesas específicas em outros eventos, que vão, por exemplo, colocar pessoas negras apenas em um campo específico do debate racial. De manhã tiveram algumas pessoas dizendo que podem falar muito mais sobre raça, né? Mas a raça está tão incrustada na nossa vivência e sobrevivência que não tem como a gente se desvincular dela. Mas a questão é o papel das instituições para não
não simplesmente deixar de impactar, mas simplesmente como é que esse papel pode ser constituído para além da lógica de criminalização, né? O que é que está sendo feito relacionado a isso? Então, talvez esse espaço seja exatamente para isso, né? Esse contexto em que determinadas tecnologias vão se expandir, porque os seus efeitos vão recair aqui em determinados grupos, né? E a adoção vai ser acompanhada aqui de um esforço crítico contínuo. E aqui, falando um pouco exatamente do que eu tenho pesquisado relacionado a isso vinculado principalmente aos aspectos de erros, né, dessas continuidades de erros, principalmente voltados aos erros judiciários. E aqui lembremos de diversos casos que foram pautados não pela grande mídia, mas pela mídia alternativa, que é a responsável por trazer esses casos à tona, porque se não é esse trabalho jornalístico independente, a gente não sabe das coisas que acontecem, que trouxe à tona, inclusive, diversos casos de pessoas que foram injustamente reconhecidas por essas tecnologias. Falemos da Bahia, foram vários casos, né? Falemos do caso que aconteceu dentro do estádio em Aracaju, em Sergipe, onde a pessoa estava vendo um jogo de futebol e foi simplesmente constrangida e levada para foi abordada, levada para a delegacia, e lá percebeu-se que não era ela. Dois tapinhas nas costas foi suficiente para retorne para o jogo. Como é que uma pessoa vai retornar para o jogo se o trauma já foi exatamente verificado naquele contexto? E como é que fica exatamente o constrangimento público dentro de um estádio de futebol onde o seu rosto foi estampado em diversos jornais, tratando ela como pessoa criminosa, né? Não basta um pedido público de desculpas, é preciso aqui, para mim, responsabilização e, sobretudo, reparação, porque essas lógicas vão continuar. Quando a gente fala do professor André Nicolini, que traz esses aspectos de exatamente reconhecimentos fotográficos, lembremos aqui do Paulo Alberto da Silva Costa, no Rio de Janeiro, que foi reconhecido 62 vezes, em 62 processos penais. Né? Passou 3 anos preso preventivamente. Até hoje ele está buscando emprego, porque simplesmente as pessoas ainda buscam suas fichas de antecedentes e está respondendo ainda a 10 processos criminais. Então, a pecha de criminoso ainda está inserida sobre ele. Né? É muito bonito quando a gente fala, olha que coisa, né? Vamos agora dar oportunidades, mas do outro lado não tem quem dê essa oportunidade, porque as portas estão fechadas e permanecem fechadas. Quando, na verdade, a lógica que permitiu isso foi da própria branquidade dentro do seu sistema de privilégio, que faz com que isso seja possível, né? Então, é quem lá atrás vai criminalizar, é quem depois, mediante sua caneta, vai representar pela prisão preventiva, é quem vai simplesmente denunciar sem nenhum tipo de contexto crítico, e é quem vai condenar com suas canetas também. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas, elas não podem simplesmente achar que as coisas são como são e partir do pressuposto que estava ali com base no princípio do livre convencimento, porque senão as coisas vão continuar acontecendo. Vão continuar acontecendo. Porque se hoje o Paulo, aconteceu isso com ele, amanhã pode ser outras pessoas, né? Quantos Paulos precisarão ser exatamente condenadas injustamente quando as bases da branquitude permanecem intactas dentro dos seus privilégios? Onde é que essas pessoas precisarão responder dentro exatamente de suas organizações de corregedoria para simplesmente vir à tona de que não estamos falando apenas e sobretudo de um processo, estamos falando sobre vidas. Não é sobre números, não é sobre estatística. Essas pessoas têm nomes, têm dignidades. Então, quando a gente simplesmente bota a pecha de que existe uma porcentagem, estamos retirando o que Fanon lá atrás disse sobre a questão da humanidade dessas pessoas negras, né? Então, a gente tem que pontuar e trazer outros elementos para além do que precisamos e o que precisamos constituir. E aí eu lembro aqui de um caso também na Bahia, né? Um celeiro de pessoas negras, né? Em Salvador, principalmente, onde uma pessoa também, um homem negro, foi preso a partir de um aparato tecnológico, ele ficou 26 dias preso. Se não fosse a Defensoria Pública do Estado da Bahia, aqui de fato eu parabenizo pelo trabalho formidável que vem fazendo em diversos campos, essa pessoa, cujo nome não foi revelado, estaria presa até hoje. Ela precisou ir atrás, mediante essa questão toda dessa presunção de inocência, que não existe, uma presunção de culpabilidade, é uma presunção de suspeição permanente, teve que ir atrás exatamente, teve que ir atrás desse álibi. E aí demonstrou que, na verdade, estava lidando com outra pessoa. O trauma está formado. Precisamos falar também sobre a saúde mental dessa população negra que está sendo criminalizada todos os dias. Não adianta simplesmente a gente achar que as coisas acabam e que é uma mera vitória quando uma pessoa negra inocente é solta. É preciso, esse aspecto traumático, ele estabelece para além da prisão, para além da pena, a constitui como pessoa, a constitui como ser humano. É importante, por isso que quando teve o Carlos Edmilson, que teve no evento da STJ,
e ele ficou preso aí por 12 anos em razão de diversos estupros que foram realizados lá atrás, denúncias relacionadas a diversas vítimas diferentes, cuja única prova era reconhecimento fotográfico, e depois demonstrou-se, mediante um exame básico de DNA, que foi feito somente posteriormente no trabalho do Innocence Project, demonstrou exatamente que o Carlos Edmilson não era a pessoa responsável por isso. E aí ele teve no evento da STJ e disse, nunca me esqueço desse evento, acho que foi em 2023, 2024, onde ele estava em videoconferência e falou, um vídeo gravado, para ministros e ministras e pessoas importantes exatamente de diversas instituições, dizendo, olha, que bom que eu estou aqui hoje sendo ouvido, porque lá atrás, quando eu gritei que era inocente, vocês não me ouviram. Então, que bom que vocês me convidaram. Olha, isso é muito forte, porque parte de uma compreensão de que essa pessoa, ela sabe mais do que esse tema de justiça do que qualquer um da gente aqui. Ela esteve lá dentro. Ela compreendeu pela face mais angustiante e dolorida o que uma pessoa jamais deveria passar, que é essa violência constante e intermitente. Então, quando eu falo de tecnovigilância, que vai expandir esse controle penal para além do que já existia, de uma lógica exatamente de escravismo, né, que fez com que essas pessoas negras continuassem sendo as mesmas pessoas criminalizadas, né, que hoje existe uma reatualização, eu estou basicamente dizendo que simplesmente é ok eu implementar essas tecnologias, ainda que mantenha essa mesma lógica, que não é doentia, não vamos patologizar aquilo que deve ser responsabilizado. Né? O racismo não é doença, está para além disso. Muitas vezes a gente utiliza desse argumento para simplesmente existir uma lógica de desresponsabilização. Aqui eu falo no âmbito individual, inclusive também no âmbito coletivo, quando a gente entende, compreende racismo estrutural como algo simplesmente que, olha, é da estrutura, então está tudo bem eu ser racista. Não compreenderam também, tem que ler o livro de novo. Então, assim, é importante que a gente vá para essa compreensão e que a gente dê um pontapé para que consiga conceber, principalmente dentro do contexto da academia, que também é uma academia muito branca e elitista, falo dentro dela e sei muito bem do que estou falando, que também é uma academia que, de certa forma, omite esses saberes. Falemos do epistemicídio que o Sueli Carneiro, lá em 2005, já nos trouxe, no sentido de que exatamente essas vozes negras dissidentes estão o tempo todo trazendo conhecimentos e saberes, mas são invisibilizados, porque esse aparato também é uma lógica violenta. Né? Então, eu acho que estamos aqui hoje dentro desse aquilombamento para também dizer, olha, temos que falar sobre isso não só nesse momento, mas em outros momentos também, mas estabelecendo que se eu omitir a raça dentro de qualquer tema vinculado a ciências criminais, eu vou estar simplesmente perpetuando uma lógica que o racismo lá atrás implementou muito bem. Eu vou estar simplesmente sendo conivente com aquilo que Cida Bento lá atrás trouxe, que é o Pacto Narcísico da Branquitude. Eu tenho que sair dessa lógica. Senão eu vou estar reproduzindo. Senão não vai adiantar nada. Né, Aline? Acho que você está cansada também de falar sobre isso. O próprio Cleipes e outras pessoas. A gente já fala isso, muita gente já fala isso há muito tempo. Muita gente que veio antes, né? Inclusive, participei de um GE, onde o Cleipson foi o mentor lá atrás sobre necropolítica, está aqui hoje exatamente falando ele, exatamente dividindo essa mesa e trazendo o que ele trouxe lá atrás, bebendo dessa fonte do Akide Bembe e de outras pessoas que também ajudaram a gente a entender melhor essa formulação de controle penal, né? Falemos aqui da própria Lélia Gonzalez, né? Hoje, inclusive, teve a Marcha das Mulheres Negras lá em Brasília, pelo bem viver. Falemos da própria Beatriz Nascimento, que trouxe todo o conceito historiográfico para a gente repensar esse controle do quilombismo, né? Do próprio Abdias Nascimento, né? Ou seja, de pessoas brasileiras falando do caso brasileiro também, que é importante a gente pontuar sobre isso. Então, para concluir o raciocínio, acho que já tivemos aqui um dia amplo de discussões, não estou falando nada de novo, não estou inventando a roda, eu estou apenas trazendo algum tipo de discussão que pode, de alguma forma, trazer algum tipo de debate mais qualificado posteriormente, em outros momentos, para além do novembro, mas mantendo aqui também as portas abertas. Eu acho que se eu concluo uma coisa, no sentido de que a tecnovigilância, ela não vai criar desigualdades raciais, ela vai consolidar e reorganizar aquelas que já estruturam o próprio sistema penal, né? Então, se o objetivo é construir aqui políticas públicas baseadas em direitos, a tecnologia ela não pode jamais ocupar esse lugar de árbitro invisível do risco, nessa lógica de suspeição permanente das pessoas negras, né? Então, o desafio das ciências criminais, desse evento, do BCCRIM, de outras instituições que se articulam para pensar outras formas, é exatamente formular parâmetros que tornem isso possível, né? E aqui eu
trago a transcrição da música Haiti, Caetano e Gilberto Gil, no sentido de que, né, pense no Haiti, reze pelo Haiti, o Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. Né? A questão exatamente desse medo negro, dessa onda negra, que se formulou no Haiti, nessa concepção toda de independência, e que existe um medo também vinculado ao que a gente entende hoje como luta, né, dos movimentos sociais, que estão aí nas ruas, construindo exatamente esses saberes, para além do que a gente entende como direito, né, saindo desse castelo. Estão construindo saberes lá, né, exatamente nas ruas, o direito achado nas ruas. É o que a Ana Flauzina muito bem pontua também, né, trazendo o samba também para essa articulação. Ou seja, é muita coisa para pontuar, para falar, mas se eu puder aqui agradecer novamente pelo convite, pelo espaço, pela escuta, eu acho que é exatamente trazer essa ideia de que não dá para a gente compreender senão que isso tem que mudar de alguma forma. Não dá simplesmente para a gente chover no molhado. Temos aí diversos dados, já são mais do que suficientes, ainda que muita gente ache que é mimimi. Ainda que muita gente acabe invisibilizando e às vezes trazendo distorções interpretativas para negar aquilo Uhum. que é óbvio. Que a gente tensione esse sistema e que cada vez mais vozes sejam aí exatamente trazidas para o coro, para o debate, para que a gente possa pensar em outros futuros para além disso que a gente está vendo hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Daniel. Excelente colocação que veio carregada de exemplos midiáticos, que facilitou a nossa visualização, uma fala repleta de técnica. E esse tema é muito importante porque serve para uma reflexão, de acordo com o que a gente tem de mais contemporâneo sobre o tema, que é implementar, né, e apoiar esse tema atrás dessa questão de implementar e apoiar a segurança pública e reforçar toda essa estrutura deformada que a gente já sabe que está posta, e o senhor trouxe isso com muita clareza para nós. Obrigada mais uma vez, e sem mais delongas, vou apresentar aqui o doutor Cleison Dias, que é doutorando e mestre em Direito pela UFBA, professor de Direito em cursos de graduação e pós-graduação, membro do grupo de pesquisa e Núcleo de Direito de Estudo sobre Sanção Penal, da NESP, da FDU, FBA, compõe o Conselho Consultivo do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, ele é homem da casa também, e advogado criminalista. Doutor, muito obrigada por disponibilizar seu tempo. Já à tarde da noite, estamos quase aqui às 10 horas da noite, então a sua mesa é a mesa final, tenho certeza que encerraremos com chave de ouro. Muito obrigada, a palavra é sua, queremos te ouvir. Boa noite. Só para testar aqui o som, tá ok? Maravilha. Aline, obrigado. Daniel, obrigado também. Para mim é uma honra, Dan, estar aqui com você. Você que a gente que esteve junto aí há uns anos atrás, num grupo de pesquisa. É, enfim, agradecer muito a nossa vice-presidente, a Camila Torres, pelo convite. Agradecer ao nosso presidente, o Melchior, que chancelou esse projeto, que vem chancelando esse projeto. Dizer que é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Fiquei um pouco atento na mesa anterior, fiquei atento à fala do Daniel, que bom que veio antes de mim, né? Que bom que falou antes de mim, porque facilita muitas coisas. Eu pensei muito no que eu poderia falar sobre esse tema, eu que gosto de me ater aos temas. É, Certamente há pessoas muito mais competentes do que eu para falar sobre esse tema. Algumas delas foram citadas pelo Daniel, meu amigo Paulo Nunes, o Tarcísio Silva, nosso Pedrinho, né, o Pedro Carvalho, do Lapim, que também esteve com a gente no nosso grupo de pesquisa lá atrás. A Nina da Hora e muitas e muitos que poderiam estar aqui falando sobre tecnovigilância muito melhor do que eu. E eu fiquei pensando no que falar, né? E aí, certamente que quando meu nome foi ventilado para essa mesa, não foi à toa, mas também eu falo sobre. Eu trabalhei com esse tema, não falo sobre esse tema necessariamente, mas trabalhei com esse tema no âmbito institucional, como já foi mencionado aqui. Nós discutimos a questão do 226, o reconhecimento de pessoas,
naquele momento tinha sido toda uma ação, né, junto ao CNJ, que foi fundamentada num documento produzido pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, mais tarde divulgado pelo Colégio de Defensores Públicos Gerais, o CONDEG, e que se fundamentou justamente no chamado reconhecimento fotográfico, né? Ah, um reconhecimento, portanto, absolutamente legal, à margem da lei, que vem sendo produzido. E aí a gente sempre surge essas questões, né? Como é possível que um dispositivo cogente, presente no CPP há 80 anos, até porque a sua contenção só foi proposta em 2020, no julgamento do HC de Santa Catarina, pelo ministro Rogério Schietti. Ah, como então isso é possível, né? E mais do que isso, como eu, como eu lego a uma norma cogente o estatuto de uma mera recomendação, mas mais do que isso, vou mais além. Faço aquilo que, inclusive, ela não prevê, como o uso de fotografias e outros elementos, né? Óbvio que a gente tem uma doutrina que, em alguma medida, chancela isso, a ideia das chamadas provas anômalas, mas a prova anômala, ela certamente ela não foi recepcionada pelo nosso sistema constitucional e, mais recentemente, com a reforma de 2019, com a noção de um direito processual penal de cariz, de caráter, de perfil, né, ah, não autoritário, né? Mas, enfim, então me surge a ideia do que falar. E eu me lembrei muito de um autor que eu ainda trabalho, estou finalizando o doutorado agora, e ele também tá sendo ali, então, trabalhado por mim já nos meus últimos fôlegos, né? Que eu achei ele bem e, ao mesmo tempo, um autor de origem asiática, mais radicado na Alemanha, chamado Byung-Chul Han, que tem um texto muito importante chamado Infocracia. Então, pensei em fazer uma crítica à proposta da Byung-Chul Han de um conceito específico que pode ajudar a gente, e assim tentar instrumentalizar uma discussão sobre tecnovigilância. E eu agradeço ao Daniel por vir antes de mim, porque assim como faz uma boa pedagogia, a gente exemplificou antes de falar de conceitos. Acho que a gente pode pensar bastante nos elementos conceituais a partir de agora. Dizer que nós estamos no início de uma nova forma de controle, né? Uma nova forma de controle que é que ela se desenvolve a partir de uma velha forma de controle que privilegiava a abordagem, né? A abordagem policial, a abordagem física do indivíduo, né? E hoje essa forma de abordagem é através do registro de dados, né? E isso é o que vai dar início àquilo que o Byung-Chul Han chamou de regime de informação, né? Byung-Chul Han é uma figura importante da filosofia política atual. Está produzindo na Alemanha, embora tenha origem asiática, e, e ele é um Foucaultiano. E aqui eu vou falar um pouco sobre a proposta dele para esse conceito, que pode ajudar a gente a pensar a questão das tecnovigilâncias, e em seguida eu farei a crítica. Então, para o Byung-Chul Han, ele está falando sobre regime de informação, tal qual Foucault falou sobre regime disciplinar, né? O que é isso, regime disciplinar, para o Michel Foucault, esse autor francês do século XX, falecido no início dos anos 80, talvez um dos maiores críticos do Ocidente, né? Ah, e aqui talvez eu tenha até caído numa, numa armadilha. Talvez ele seja crítico apenas da sociedade europeia,
né? Na verdade. Ah, uma armadilha minha mesma, já que é isso que eu vou criticar. Então, Foucault é um grande crítico da Europa, é um grande crítico da sociedade, da forma civilizacional europeia. É, e aí o Foucault vai pensar, ele está pensando a noção de soberania, né? Ele então vai voltar no tempo, vai chegar na antiguidade, vai radicar ali o início, né, dos elementos que vão compor essa noção, vai ter início com aquilo que ele chamou de pater potestas, aquilo que a antiguidade chamava de pater potestas, que seria então o poder do pai, né, que então tinha o poder de vida e morte sobre aqueles indivíduos que estavam sob a sua tutela. É desse poder que vai, então, para o Foucault surgir o chamado poder soberano, que é esse poder de fazer morrer e deixar viver, que eu sempre destaco dizendo que não é apenas um jogo de palavras, mas que tem uma força epistêmica forte para entender a, a produção da morte, né, na Idade Média, inclusive, né, para que a gente entenda aquela produção da morte em tão larga escala. Então, esse soberano que fazia morrer e deixava viver, ele era o cara que mandava o sujeito para a guerra ou condenava à morte. Ah, e é esse poder disciplinar que vai surgir após esse poder soberano e vai substituir esse poder soberano num outro momento da história, já na modernidade, com a necessidade de produzir a vida, de fazer a vida crescer, de fazer a vida se multiplicar. Porque se antes não era necessário uma grande quantidade de braços, se não era necessário uma grande quantidade de pessoas para produzir e consumir, nessa nova sociedade moderna, é importante esse número de braços e esse consumo. Esse consumo, então, vai fazer surgir aquilo que a gente pode chamar de um capitalismo industrial. Esse capitalismo, então, que vai ah, fazer uso desse regime disciplinar para docilizar corpos. Esses corpos precisam ser docilizados, eles precisam ser adestrados para servir ao sistema capitalista nascente naquele momento. Então eu tenho regime disciplinar, capitalismo industrial, capitalismo penal ou punitivista ou punitivo, né, como conceituários lógicos. No pensamento do Byung-Chul Han, esse cenário será então reeditado no presente a partir de uma outra lógica. Se antes eu falava sobre um regime disciplinar, hoje eu vou falar sobre um regime de informação. Se o regime disciplinar exigia corpos dóceis, o regime de informação ele vai exigir corpos livres, corpos aparentemente livres, corpos supostamente livres e autônomos. Se antes esse sujeito dócil do regime disciplinar ele era um sujeito isolado, para que o seu corpo fosse então disciplinado, docilizado para servir ao sistema. Hoje esses corpos são expostos, esses corpos se comunicam, e é essa suposta liberdade de comunicação que produz os dados que alimenta um sistema de comunicação e de produção de dados e de vigilância. E é essa suposta liberdade que a gente usufrui no ambiente virtual, vai produzindo uma riqueza muito volumosa, que vai fazer surgir esse chamado capitalismo da informação, que vai dar luz a esse capitalismo de vigilância. Então, se antes a gente tem um regime disciplinar, um capitalismo industrial e um capitalismo penal, como decorrência uns dos outros, hoje a gente tem um regime da informação, um capitalismo da informação e um capitalismo de vigilância como consectários uns dos outros. E esse capitalismo de vigilância terá o sistema penal apenas como uma espécie de último estágio ali, uma espécie de instrumento de produção. Mas o que ele quer mesmo fazer é produzir vigilância, porque é essa vigilância que alimenta o sistema de informação. Ou melhor, é essa vigilância que alimenta um sistema que produz o sistema de informação. Porque a gente continua falando sobre capitalismo, a gente continua falando sobre produção, sobre mais-valia, sobre produção de capital, a gente continua falando sobre esse mesmo sistema. Então, qual é que é o problema, né, que a gente poderia, então, aqui destacar nessa produção? Isso é mais ou menos aquilo que o Byung-Chul Han está falando, tá? Ah, esse capitalismo de vigilância vai estar corroendo também os sistemas democráticos, obviamente, e produzindo aquilo que ele chamou de infocracia.
mas aqui a gente não tem tempo para chegar nesse conceito, a gente fica somente com esse conceito de regime de informação, que é aquilo que me interessa nesse momento, para chegar na discussão sobre capitalismo de vigilância a partir dos nossos moldes. A crítica que eu faço, tanto ao Byung-Chul Han, quanto faço ao Foucault, ou a aqueles intelectuais que produzem na Europa, é produzirem para a Europa com a suposta ideia de que produz para o mundo. Ainda radicam o seu pensamento numa lógica moderna, universalizante, que produz, na verdade, o epistemicídio para tudo aquilo que está fora da Europa. E isso não é somente problemático. Isso é autodestrutor, porque nós produzimos fora da Europa de maneira absolutamente esquizofrênica, como se na Europa estivéssemos vivendo lá. E essa esquizofrenia não é somente uma esquizofrenia do ponto de vista daquilo que a gente produz sobre um certo tipo de conhecimento. É também aquilo que a gente exige do nosso território, do nosso lugar. Povo não é território, não é uma espécie de nação, não é uma mesma língua. Povo é, sobretudo, uma forma de existir. E aí nós não existimos, né, como os europeus. Muito embora os europeus pensem que a forma deles de existir, e aí eu estou falando, obviamente, de uma produção acadêmica, de uma produção epistêmica, de uma produção intelectual, eles fazem acreditar, a partir da sua ideia de razão e de universalismo, que a forma correta de existir é a forma correta que se existe na Europa. E isso é um grande problema. Isso porque e aqui vem uma frase minha. A civilização capitalista é, antes de tudo, uma civilização colonialista. E a gente precisa entender isso. Então, quando o Byung-Chul Han está aqui me dizendo que o capitalismo da informação vai ali produzindo sujeitos expostos, vai ali produzindo sujeitos que vão produzindo dados contra si mesmo, ele perde uma grande quantidade de elementos de produção, porque essa forma de perceber, por exemplo, não dá conta daquilo que o Daniel acabou de trazer para a gente, né? Um garoto que produz, eventualmente, né, a partir da sua própria ideia de liberdade, bota um monte de fotografias nas redes sociais, acaba produzindo dados, acaba produzindo uma série de informações que vai sendo utilizada contra si mesmo. Mas percebam, não é ele que produz, no final das contas, os elementos finais dessa incriminação, né? Todo mundo lembra aqui no Ceará a foto do Michael B. Jordan num banco de pessoas aí que estariam sendo procuradas, né? De supostos suspeitos. Então, como é que isso é feito? Né? Não foi a foto de nenhum outro ator branco hollywoodiano. Foi a foto do Michael B. Jordan. Né? Então, assim, e esse tipo de coisa não consegue ser alcançado por teorias tipicamente eurocêntricas, europeizantes. Aquilo que o Achille Mbembe chamou de o devir negro do mundo, e que ele destaca como não sendo suficiente para acabar com o racismo, e ele estava falando sobre justamente a aplicação de formas tipicamente colonialistas para a saída da democracia numa sociedade de inimizade. O que ele chamou de o devir negro do mundo, hoje a gente consegue perceber de maneira muito contundente em todas as partes do mundo. Porque o que a gente está falando é sobre processos de desumanização. E são processos de desumanização que não está refletindo apenas em corpos negros, mas em todos os corpos. Eis que surge a pergunta que ele mesmo responde numa de suas obras. Isso acaba com o racismo? Ele disse, obviamente que não. Inclusive, o reedita, o reifica, o reposiciona, porque essa é uma das características fundamentais do racismo. A sua capacidade absolutamente infinita de reconfiguração. Né? Então, a gente vem denunciando o racismo há séculos, e esse racismo sempre vai se reeditando, se reproduzindo, se reconfigurando, hoje a partir de matrizes virtuais, através de matrizes comunicacionais, através de matrizes que são estabelecidas
a partir de dados. Dados que são utilizados, reutilizados, reconfigurados, reestruturados para produzir cada vez mais vigilância sobre determinados grupos, sobre determinados corpos. O tipo de controle que continua sendo praticado não é um tipo de controle diferente daquilo que vinha sendo praticado desde antes. Se na saída do sistema de produção escravista nós tivemos um hiato, uma anomia quanto à forma de controle desses indivíduos, e eles eram mortos como moscas, né? Vide aí o Massacre dos Libertos, a história do Massacre dos Libertos, no final do século XIX. Se em seguida a gente teve todo um aparato de leis constitucionais que proibiam o voto, mas antes disso, de leis penais, e para surpresa de todos, né, do ponto de vista mais geral, que observava o direito ali no século XIX, todas e todos os intelectuais, então, que estavam ali observando isso, vão precisar olhar e dizer: é espantoso entender como é que um código penal da República vem antes da Constituição, uma nova ordem social e estatal. Mas foi isso que aconteceu. E aí, toda uma ordem de leis que vão produzir, então, ali a contenção, que mais tarde essas leis vão sendo aprimoradas e que, em seguida, a lógica da guerra, que é retomada depois da Segunda Guerra Mundial, uma guerra agora que é produzida no âmbito da sociedade, do social, vai produzindo então uma nova guerra às drogas, uma guerra a uma substância que na verdade era tão somente uma forma de estabelecer uma nova forma de controle, e agora a gente tem uma outra forma de controle, essa também realizada com o objetivo de um público muito específico, muito específico. Ao menos no Brasil. Eu conversava com um grande autor recentemente, não, tem um tempo, na verdade, isso. Tem um tempo isso. E eu falava com ele sobre a questão da vadiagem, né, criminalizada lá no final do século XIX. Ele dizia: Cleibson, mas isso aí também criminalizavam na Europa, né? Eu não sei, não tenho uma leitura sobre o motivo, né, da criminalização da vadiagem na Europa. Mas a gente sabe para que ela foi editada no Brasil. Aqui a gente sabe para que foi. Então, esse problema de perceber o conhecimento como uma espécie de elemento universalizante, que é tão próprio do pensamento europeu, pega a gente até nisso. É importante que a gente se atente a isso, né? Então, a gente fala sobre vadiagem, alguém diz: não, mas isso não é evidência que foi contra os negros porque teve em outros lugares do mundo. Ora, óbvio que eu posso pegar um dispositivo que é produzido num outro país, num outro continente, numa outra sociedade, e utilizar aqui para um outro fim, né? No Brasil, vadiagem, 3 anos após a abolição da escravatura, não me parece que tinha uma outra finalidade. E o resultado também, né, não me parece que foi outro. E os debates legislativos também afirmavam numa outra direção, né, que não uma isonomia, né, na aplicação do texto legal. Enfim, eu queria falar com vocês um pouco sobre isso, trazer uma abordagem que tem uma característica metodológica e conceitual, por isso que eu apresentei para vocês, dizer isso aqui Daniel falou de maneira muito importante para a gente, né? Raça não é marcador, e a gente só comete essas confusões de entender raça como marcador justamente por estarmos imersos num tipo de episteme tipicamente eurocentrada, né? Então, para quem raça, na verdade, deveria então ser tratada por uma outra disciplina, que não uma disciplina que avaliasse a sua sociedade, que era a sociologia, mas por uma disciplina exterior, por uma disciplina externa, que era a antropologia. Então, raça aparece no máximo como um marcador, mas na verdade, se nós quisermos falar sobre onde nós vivemos, e é por esse motivo que eu faço uso de um autor que vai ter o colonialismo como elemento central de sua abordagem intelectual e sua abordagem epistêmica, que é o Rocher de Bembe. Se nós quisermos falarmos de onde nós vivemos,
raça será elemento central de análise na produção epistêmica e acadêmica que a gente tem. Por último, eu só queria dizer mais uma vez, né? Eu falo sobre isso porque facilmente o Biochurran vai ser utilizado em muitas academias por aí. Eu costumo dizer que até a N-1 começar, a N-1 Edições começar a lançar os livros do Achille Mbembe, a gente tinha aqui as edições portuguesas, né, da Antígona. Mesmo assim, nos catálogos das grandes livrarias, a gente não encontrava. A gente encontrava na livraria, mas não estava no catálogo. Então era uma coisa muito estranha. Isso aconteceu comigo. Eu comprei as obras há muitos anos atrás e eu não encontrava. Às vezes eu estava na prateleira, eu pegava na prateleira e não estava no catálogo. Era muito estranho isso, ou não, né? Mas a gente tem todas as obras do Byung-Chul Han traduzidas do alemão, uma língua muito mais complicada do que o francês, por exemplo, de onde é traduzidas as obras do Achille Mbembe. Tem todas as obras traduzidas do Byung-Chul Han no alemão, então vai ser mais fácil a gente ouvir falar sobre sociedade do cansaço, sociedade a, a, psicopolítica, a infocracia, do que ouvir falar sobre o pensamento do Achille Mbembe. Mas isso também é só mais uma dessas armadilhas típicas do eurocentrismo. Ah, Agora, mais recentemente, eu tenho visto nas redes sociais um professor de filosofia da USP, chamado Vladimir Safatli, falando muito no Fanon. Falando muito no Fanon. Aliás, ele tem falado muito a partir do Fanon sobre o colonialismo, e eu já estou vendo até, eventualmente, o nome do Fanon ir desaparecendo. Logo, nós vamos começar a dizer que é o Safatli que está pensando sobre o colonialismo como ninguém nunca pensou antes. Eu não duvido isso, né? E como eu acredito que eu esteja falando para intelectuais negros, né? Porque os intelectuais brancos não se interessam por esse tipo de conversa, ah, lamentavelmente. Então, preparem-se para isso. A gente está numa guerra. A gente está numa guerra de narrativas, mas a gente está numa guerra também com nossas próprias vidas e estamos com nossa própria conta, né? Fanon já tinha dito sobre as tarefas das gerações, né? Que nós podemos cumpri-las ou traí-las, né? Espero que nós não traiamos a nossa, tá bom? Era isso. Boa noite. Doutor Cleifson, muito obrigada pela lucidez das suas palavras e a riqueza de detalhe. E é interessante a gente observar que a tecnovigilância ela não opera no vazio, não opera sozinha, né? Quanto mais abordagens são feitas, mais prisões, mais o sistema penal se alimenta de uma engrenagem que lucra com a vigilância e com a segurança privada e automaticamente alimenta a tecnologia punitiva e o capitalismo ele converte essa desigualdade em produto e o racismo em ferramenta de gestão social. É cíclico, né? Pela sua fala, a gente entende que é cíclico, é pesado e é grave. A gente sabe quem são os corpos sacrificáveis. Já temos a resposta, infelizmente, essa resposta é muito fácil, mas até gostaria de fazer uma pergunta para o doutor antes de encerrar. Quem controla o controle que o senhor mencionou na sua fala, doutor? Desculpa, quem controla? Quem controla esse controle da tecnovigilância, desse sistema cíclico que a gente acabou de mencionar? Então, essa pergunta eu me lembro de um grande amigo, né? Um grande amigo, filósofo, e a gente conversava sobre o que aconteceu no final do século XIX, né? Então, no final do século XIX, a gente tem, do final do século XVIII, com a Revolução do Haiti, ao processo de criminalização em massa e reforço da segurança pública nacional contra a população negra, né? Inclusive com a passagem da possibilidade de disciplina do âmbito privado para o âmbito público, dando à polícia essa condição, ali em 35, depois da Revolução dos Alfaiates. E todas as leis que só vieram a atrasar a abolição. Então, depois da abolição do sistema econômico escravista,
a gente teve, em seguida, em 89, a proclamação da República. Em 90, nós não tivemos uma Constituição, como eu já havia dito. Nós tivemos o primeiro Código Penal da República. Só tivemos a primeira Constituição em 91. No Código Penal, uma série de disposições do Código Penal era claramente dirigido à população negra recém-liberta. E na, na Constituição, da mesma forma, pensar quem eram os analfabetos naquele momento, quem seria mais atingido naquele momento. E nós temos eventos importantes do início do século XX que afirmam, inclusive, essa predisposição de inviabilizar a participação política de pessoas negras. Então, eu relatava para esse amigo todos esses dados, todas essas informações. E ele dizia para mim: Ah, Cleison, o que você está me dizendo? Você está me dizendo que os brancos se reuniram em torno de uma mesa contra os negros e resolveram legislar contra os negros? Eu fiz assim: Não, cara. Foi pior do que isso. Eles nem precisaram se reunir. Uhum. Então, esse controle, ele não se dá de maneira individual. Ele não se dá a partir de um centro. Ele se dá a partir de uma forma de vida. O racismo, o colonialismo, o capitalismo, e aí, quanto ao capitalismo, quem afirmou isso não sou eu, foi o próprio Max Weber, são formas de vida. É por isso que nós não estamos é, alheios, não estamos imunes a comportamentos racistas. Uhum. Né? Nem nós, pessoas negras, estamos imunes a isso. É importantíssimo que a gente tenha noção disso. Tem um capítulo no Crítica da Razão Negra que o Oshele Mbete está falando sobre isso, e o título do capítulo é extremamente incômodo. O título é O Pequeno Segredo. E o pequeno segredo é esse: é que sem nós, talvez o racismo nem funcionasse. Sem a nossa chancela, o racismo talvez nem funcionasse. É óbvio que não é uma chancela ah, livre ah, de estratégias do próprio sistema. Né? Daniel chegou a falar um pouco sobre a questão do papel das universidades. Manter a discussão do racismo fora da universidade é estratégico. Nós temos desde 51 legislação que inclui o racismo como infração penal. Desde 51 com a Lei Afonso Arinos. Nós não temos nenhuma cadeira tradicional que discuta racismo, nem na Faculdade de Direito, nem na de Psicologia, já que já na Lei Afonso Arinos já falávamos no racismo como uma externalização do preconceito. E se o preconceito se dá na cabeça da gente, o que a gente coloca para fora deveria ser passivo de estudo, por quem estuda a cabeça. Né? Porque quando médicos falaram sobre racismo, eles propuseram todo tipo de atrocidade no final do século XIX e início do século XX. Por todos, Nina Rodrigues, mas não apenas ele. Então, assim, quem controla, o sistema controla. A característica é do próprio sistema. Tá? Mas é isso. Eu não queria me estender, mas, enfim, a gente poderia falar sobre isso durante muito tempo, né? Obrigado, viu? E eu e o doutor Daniel estamos contemplando aqui, trocando essa figurinha. Muito obrigada pela pílula de saber. E para encerrar, eu gostaria de agradecer, retomar, né, esse agradecimento ao presidente, doutor Pedro Belchior, que ele tem dado todo o apoio para o nosso evento, assim como os demais eventos da casa, para Camila Torres e também o Vinícius Júnior, que são idealizadores, na verdade, desse evento, eles que encabeçaram a organização, pela dedicação deles. Eu estive também na organização, juntamente com a minha amiga, Débora, que é a coordenadora adjunta do Departamento de Acessibilidade, juntamente comigo, dividimos essa bola, né? Também a doutora Maria Brito, que falou na mesa anterior, ela também se fez presente em toda a organização. E a Isabela, que está aqui com a gente aqui ainda no lobby, e a Fernanda, que sem elas não seria possível. Aproveito para agradecer, doutor Daniel e doutor Cleibson, pela presença de vocês, pela disponibilidade de tempo. Foram falas potentes, sim, são temas atuais, são temas difíceis e necessários. E eu faço o agradecimento em nome da diretoria do Instituto. Foi uma honra, uma alegria tê-los aqui conosco.
Encerro esse evento lindo, com intelectuais de altíssimo nível, sim, em grande estilo, com chave de ouro. Então, agradeço a vocês, agradeço à diretoria, agradeço a quem está até agora conosco, online, aqui no YouTube, contemplando e prestigiando a mesa derradeira do evento. Muito obrigada pela participação, pela presença e pelas aulas. Muito boa noite a vocês. Obrigado, Aline. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima.